Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. A propaganda e a publicidade da região de Piracicaba, contada por aqueles que fazem essa história. Boa noite, está começando a 10ª edição do Periscópio, podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. Nós somos a agência Dependurados, meu nome é Júlia Tonin, estou com a Maria Luísa, Gustavo Polis e Leonardo Aureliano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com o Carlos Macedo da agência Neurônio, um adicional que vai falar um pouquinho da sua carreira como publicitário e da sua área, que é o atendimento ao cliente. Boa noite, Carlos. Obrigada por dispor um pouco do seu tempo para conversar com a gente, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos às perguntas. Bom, nossa primeira pergunta é como foi o seu ingresso no mercado de trabalho, principalmente dentro da área do atendimento? Então vamos lá. Eu comecei cedo trabalhando, comecei com 14 anos, só que 14 anos trabalhando ali com mão na massa, numa quitanda, né? Depois eu fui trabalhar como office boy, acho que vocês nem conhecem office boy, hoje em dia nem existe mais office boy. Office boy basicamente faz o que um motoboy faz hoje, só que não era de moto, era de ônibus, de táxi, a pé, né? E eu comecei, depois disso eu fui para um escritório de contabilidade, escritório de advocacia, até que eu entrei num banco quando eu tinha 16 anos, e ali que começou minha história com atendimento a cliente, né? Eu atendia clientes no balcão do banco, e ali eu fui criando carreira dentro da instituição, isso foi em 1996. Sim. E fui atendendo o cliente, fui passando como escriturário, atendendo o cliente no balcão, depois fui para a caixa, até que eu fui para subgerente no banco e surgiu a oportunidade de eu vir aqui para Piracicaba. Eu vim para Piracicaba, conheci a Unimep, me apaixonei pela Unimep e entrei no curso de economia na Unimep. E só que não era aquilo que eu gostaria de fazer, fiz um semestre de economia, aí eu fui para publicidade, que era o que eu queria fazer. E nesse período no banco, eu trabalhei sempre com atendimento a cliente. Então, isso que deu um know-how de conversar com todo tipo de cliente, desde daquele cliente mais rígido até um cliente mais tranquilo, mais bacana. Isso deu todo esse know-how para eu trabalhar aqui hoje na Neurônio Adicional como atendimento. Então, você diria que você foi parar nessa área meio que por acaso, você começou pegando gosto e descobriu que era o que você gostaria de fazer mais? Na área de comunicação, na área de atendimento? De atendimento? Mesmo. Sim, nunca... eu quero atender cliente e tal. Aconteceu, né, de eu começar a atender os clientes no banco, criar ter esse jogo de cintura, porque o atendimento é muito isso, né? Você tem que ter um jogo de cintura que você vai atender todo tipo de gente. Às vezes a pessoa não tá legal naquele dia, ela pode ser um pouco mais grosseira com você, ou não, ela tá super legal. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. O que não pode é você estar num dia ruim e deixar isso transpassar. Exatamente. Então, é aí que tá o jogo de cintura, entendeu? Sim. E essa vontade que você tem de atender as pessoas surgiu como? Como que você... Porque a publicidade tem várias áreas. Como que você conseguiu chegar nessa área? Qual foi a sua vontade? Então, na publicidade, eu sempre gostei muito de negociar. Acho que é por conta de eu ter trabalhado no banco bastante tempo. Eu sempre gostei de negociar, né? De escutar o cliente e perceber ali o que ele realmente precisa e poder propor algo que ele realmente necessita. E na publicidade é muito disso, né? Quando a gente está ali no atendimento, a gente tem todo o nosso trabalho no digital, só que a gente tem que escutar muito o que o cliente está precisando. Nem sempre ele precisa. Ele acha que pode estar precisando de alguma coisa, mas a gente, com o nosso know-how, com o nosso todo dia ali no dia a dia, a gente, de repente, identifica que não é bem aquilo que o cliente quer. Então, isso que me motiva todo dia, que eu gosto de falar com as pessoas. E qual seria uma dica para quem quer também trabalhar nessa área? No atendimento? Isso. Principalmente ter jogo de cintura. Tem que ter muito jogo de cintura, tem que conhecer um pouquinho de tudo. Então, a gente fala, quem trabalha hoje em publicidade, eu sou da criação, eu sou do planejamento, eu sou do atendimento. E você tem que saber de tudo, né? Você não pode, o cara da criação, ele não pode só, eu sou da criação, pronto, acabou. Ele não pode se envolver com planejamento, ele não pode se envolver com atendimento. Ele se envolve sim. Lá na agência, o nosso pessoal de criação, eles atendem cliente também, né? Então, ele tem que ter essa disposição de estar atendendo.
Então, tem que estar ligado. Então, além de você ter esse jogo de cintura, tem que conhecer um pouquinho de cada área. Isso não vale só para atendimento, mas principalmente para atendimento. Porque você está com um cliente, de repente ele te pergunta algo que, sei lá, de planejamento, você tem que saber o que o planejamento faz para poder orientar o cliente da melhor forma, entendeu? Sim. Legal. E nessa abordagem, assim, com os clientes, quais são os procedimentos mais frequentes que você utiliza para ter essa proximidade, para conseguir meio que descobrir o que o cliente quer através daquele contato rápido ali? Na verdade, a gente tem que ouvir muito, né? Tem que ter bastante empatia com o cliente e tem que ouvir muito, a gente tem que saber escutar. Então, a gente tem que deixar o cliente falar tudo o que ele precisa, tentar absorver o máximo possível de informação do que ele precisa, anotar tudo o que ele está falando. Sim. E aí, depois, quando chegar a tua hora de falar, aí sim, com base com tudo que ele falou, aí que vem os argumentos, né? Hoje a gente tem que conquistar o cliente com argumento. Não adianta a gente chegar lá, ainda mais publicidade, não é receita de bolo, né? A gente não vai lá com uma receita, olha, para você aumentar teu faturamento, você tem que fazer isso, isso, isso em comunicação. Não, é uma série de fatores, então não tem uma receita. Então você tem que chegar, ouvir e de acordo com o que ele falou, você tem que, na hora ali, já ter algo para que o cliente goste e contrate seu serviço, Sim. entendeu? E como que surgiu a ideia, a base da sua agência Neurônio Adicional e como que isso afetou sua vida profissional? Então, eu entrei na Neurônio Adicional, ela já existia, Como assim? né? A Neurônio Adicional, a gente está com 3 anos, mais ou menos, mas tem um ano aí de papel que a gente fala. É uma história até engraçada. Eu que abri a conta da Neurônio Adicional quando eu trabalhava no banco. Eu era o gerente da agência. E quando eu saí do banco, eu comecei a dar consultoria financeira e eu ia abrir uma empresa. Fui lá falar com o meu sócio, que é o Matheus. E na conversa vai, conversa vem, eu acabei entrando como uma espécie de consultoria na agência. E nessa consultoria eu acabei adorando, já tinha toda a parte teórica da comunicação, porque eu me formei aqui em 2005. E aí eu comecei a me especializar no digital e fluiu naturalmente. E isso mudou totalmente a minha vida profissional, né? Porque eu vinha de uma área financeira e agora na agência que, nossa, mudou tudo na minha vida e foi muito bom. Uma das melhores coisas que aconteceu. Sim. Você acha que é importante entrar cedo no mercado de trabalho para já ter uma noção de como funciona, como lidar mais com o público, para quem é dessa área de comunicação, principalmente? Com certeza, com certeza. Quanto antes vocês puderem entrar no mercado de trabalho, então tem muito estágio acontecendo e é super importante você já começar logo no início do curso, se conseguir, né? Já criando essa experiência profissional. Porque uma coisa você está dentro da sala de aula, outra coisa você está ali no dia a dia, né? Vendo como realmente acontece. Exatamente, porque assim, agência, muita gente acha que a agência é legal pra caramba, é oba-oba dentro da agência, porque que é um trabalho criativo e não funciona bem assim. É um negócio sério. Tá lá porque o cliente está sempre cobrando e o atendimento que tem que ter o jogo de cintura não só com o cliente, mas a gente tem que ter um jogo de cintura interno também, porque imagina, eu tô de um lado com o meu cliente pedindo uma coisa, eu tenho minha equipe do outro lado querendo fazer algo que às vezes tem alguns fatores que eu sei que pode ser que não aconteça, por exemplo, a verba que o cliente disponibiliza, a gente tem uma ideia super legal, mas eu sei que aquilo não vai ser possível fazer porque o cliente não vai ter verba para aquilo. Por exemplo, isso é uma das coisas, são várias. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura com o cliente e um jogo de cintura interno também, né? Então, se você começa desde cedo, você já começa a criar maturidade suficiente para que na hora que você estiver aqui no 7º, no 8º semestre, você já está dentro do mercado de trabalho, aí você vai e voa. Entendendo realmente o que você quer, se é isso mesmo que você estava procurando. Exatamente. O estágio é para isso, né? Você entra para ver se é realmente aquilo e conhecer realmente como funciona o dia a dia, né? Na agência, o que significa uma equipe focada em pixels? O que seria esse pixels? Seria uma equipe focada no digital. A gente, por ser uma agência digital,
né? A gente tem algumas agências digitais na cidade, mas a gente tem um posicionamento muito bom e nossa equipe é 100% focada nisso, no digital. Então, quando a gente tem um cliente novo, a gente sempre pensa nele no digital. Não que só seja o digital, não é isso. Dependendo daquela história de escutar o cliente. Às vezes o cliente pensa que quer uma coisa, ele precisa de outra. E, de repente, nesse pensar outro, ele precisa de algumas ações offline também, que aí a gente vai estar dando todo o suporte, entendeu? A gente participamos da palestra Connecting Plus e gostamos muito, achamos super divertido e também chamou muito público. E talvez seria isso uma relação para manter, da mesma forma que vocês conseguiram manter a gente entretido, talvez isso seria já uma parte do atendimento, relacionando com a parte mais pessoal, assim. Como você faz para manter o pessoal entretido daquela maneira que você faz no seu dia a dia, assim? Para alcançar o cliente, assim. No Connecting Plus, a gente tem que estar sempre antenado com as tendências, com as novas tendências, né? E a gente falou de experiência do usuário, então isso é sim tendência, a gente tem que estar atento a isso e é um assunto muito relevante. Então, a gente acredita que o fato das pessoas vários feedbacks positivos, todo mundo gostou, o pessoal ficou até o final ali, 10h30 da noite tinha gente ainda, e eu acredito que foi por conta do tema e também dos palestrantes, né? Os dois palestrantes são muito bons, o Daniel conseguiu fazer todo mundo ficar ali grudado na cadeira, né? Então, isso tudo é um conjunto, acho que o tema foi assertivo, é um tema que aqui na cidade, pelo menos, não tinha tido algo parecido, e a gente trouxe palestrantes que realmente entendem do assunto e conseguem falar com muita precisão sobre o tema, né? E no atendimento no dia a dia, a gente tem que, escutar o cliente e tentar, ele quer ouvir soluções, né? Nem sempre a gente tem uma solução na hora. Quando o cliente procura uma agência, ele tem um problema. Seja ele quer aumentar o faturamento dele, ou ele quer posicionar a marca dele, mas ele tem um problema. Então, a gente tem que, na hora, apresentar alguma solução, não que aquela seja a solução exata para ele naquele momento, mas o cliente que ele quer ouvir é solução, alguma solução. Então, isso faz com que o cliente nos escute e a gente mostra através de números e prova para ele, muitas vezes, que o caminho que ele quer não é sempre o correto, e a gente propõe ir por outro caminho, pela nossa experiência, e isso o cliente fica aí sim entretido com toda a negociação. E qual ferramenta você usa no seu dia a dia, assim, que você indicaria para quem está começando nessa área do atendimento? Mas para atendimento? Você fez algum projeto, você estudou alguma coisa fora, fez um intercâmbio, alguma coisa para... Não, a gente é formado aqui, eu sou formado aqui no Unimap, formei em 2005 e eu faço pós-graduação também e a gente sempre está estudando. Não pensem que terminou a faculdade, acabou. Estudo e só trabalho agora. Tem que estudar muito, então a gente sempre está... E não é só estudar, participar de eventos, que nem esse do Connecting Plus, participar de eventos em São Paulo, tem muito evento legal da área. Sim, Príncipe sempre Digital tem tem muita, sempre. Então, a dica é essa, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Hoje, vocês estão aqui na faculdade, vocês devem acompanhar, todo dia tem novidade, principalmente quando a gente fala do mercado digital. Então, hoje o Facebook está bombando, mas amanhã pode ser que não. Né? Então, a gente tem que estar antenado. Por exemplo... o Instagram começou agora a fazer comunicação, anúncio, né, patrocinado, post patrocinado. Isso já foi anunciado faz muito tempo e a gente já sabia quando foi, né? Então, a gente tem que sempre estar antenado com o que vai acontecer de novo, né? Mas é isso, não tem pro atendimento, a minha ferramenta é minha agenda. É isso, eu não me desgrudo da minha agenda, organização é essencial. Então, eu tenho minha agenda muito bem organizada, tenho meus e-mails muito bem organizados e trabalhar com comunicação e você não for organizado, é problema. É problema porque é pauleira. É o dia inteiro ali, você vai
qualquer seja a área, atendimento, a criação, planejamento, mídia, o que for, vai atuar com vários clientes durante o dia. E se você não for organizado, você se perde, né? Então, hoje, minha ferramenta de trabalho, que eu não desgrudo a minha agenda. Eu não ando com ela, eu não ando para lugar nenhum sem ela. Agora, ferramentas para outras áreas, aí tem um monte. Vai ter diversas ferramentas, né? Então, se eu for listar aqui, vou ter que falar umas 30 ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Agora, essa questão que tu comentou antes, eu acho muito interessante, Carlos, que o atendimento, o cara tem que ter um jogo de cintura absurdo, né? Sim, com certeza. Tem que traduzir os anseios do cliente para a tua equipe e muitas vezes traduzir a proposta da equipe para o cliente. Exatamente. E, inclusive, administrar conflitos, crises, com muitas certeza. vezes, né? Como é que tu avalia o mercado regional para o profissional de propaganda focado nessa área, né? Porque a gente sabe que uma agência de propaganda é um universo. Tem o pessoal que acaba se dedicando um pouco mais à criação, que tem um feeling maior para isso, né? Tem o pessoal de planejamento de mídia e tem o profissional de atendimento. E a gente ouve por aí, rádio evento, né? Rádio evento, vive falando que faltam bons profissionais de atendimento. O mercado é carente disso. Como é que tu avalia isso a nível regional, dentro da realidade das agências da nossa região? É um profissional que realmente faz falta? Sim, eu falo que essa dificuldade de profissionais não é só em atendimento, acho que em qualquer setor, e não é só numa agência, não é exclusividade de comunicação. Eu acho que falta muito hoje um comprometimento, né? Um comprometimento que é o que a gente acaba sentindo falta. Você não pode simplesmente achar que qualquer trabalho, não é? Qualquer coisa que você vai fazer, achar que teu horário é dali das 8 às 6 e 6 horas, se você não entregou o que o cliente está esperando, beleza. Amanhã eu levo. Não funciona assim, né? E acho que o principal é isso. A gente até teve uma discussão até no Connecting Plus falando sobre isso, daquele profissional especializado naquilo, né? Eu acho que hoje, na minha opinião, não poderia ter profissional especializado naquilo, porque hoje em dia o mercado não está assim, né? Hoje em dia você tem que saber um pouquinho de tudo mesmo, né? Então, se você pode até estudar algo, o cara da criação, cara, não, eu gosto disso, é isso que eu vou estudar, mas se ele não souber um pouquinho de tudo, cara, ele não vai para frente, né? Vai ser difícil ele conseguir uma boa carreira. Isso acontece muito, pessoas que é focada somente em uma coisa, outro que sabe um pouquinho mais de tudo, sempre sobressaem no mercado. Sim, porque hoje em dia você tem que ser multitarefa, cara, não tem jeito não. E falando de mercado, cara, né? A gente tem um lado, algo que é bom e que eu acho que tem um lado bom e tem um lado ruim. Está muito próximo de São Paulo. Que, querendo ou não, a gente sempre acaba comparando. Né? Como é que tu avalia o mercado regional para digital, para publicidade nesse segmento, né? Dentro do contexto da região mesmo. A gente nem entra em comparação com São Paulo, porque eu acho que é uma outra realidade, se bem que pela proximidade acho que a gente acaba, às vezes, absorvendo muita novidade muito antes do que outros grandes centros urbanos Brasil afora. Mas dentro da realidade da região, como é que tu avalia não só as agências, mas também o perfil dos anunciantes, dos clientes? O pessoal está preparado para isso, está apostando nisso, ou ainda tem um trabalho muito grande de convencimento e tal? Como é que é isso para vocês, no dia a dia de vocês? Eu acho que ainda tem muito que crescer o digital, tem muito mercado ainda. É uma novidade. Cara, tá todo dia, todo mundo hoje tá multitela, né? Todo mundo tá aqui com um smartphone, uma TV em casa, né? Smart TV. Então, assim, o digital está presente na vida de todo mundo, mas as empresas ainda não caíram, né, na real que o digital é futuro, o digital já está acontecendo, né? Eu vejo um crescimento ainda muito grande, acho que tem muito que crescer ainda nesse mercado, falando aqui da região. Eu, pelo menos, senti um interesse maior das empresas pelo digital, mas eu sinto que muitos clientes ainda são muito com o pé atrás, né? Ainda mais quando quando o cliente é um pouco mais velho, porque não é tangível, né? Quando ele vê um anúncio ali no jornal, ele pega o jornal, ele vê, né? E no digital, não. No digital, se a gente está fazendo, sei lá, uma campanha no Google, por exemplo, ele não está vendo.
Então, alguns clientes, quando são mais velhos, eu sinto isso, né? Que ele fala, mas, né, que tá acontecendo? Aí você tem que levar aí você tem que levar um monte de relatório, falar para ele, tá aqui. Aí você leva um bolo de relatório para ele, tá aqui, a gente consegue mensurar tudo. O cara clicou aqui, foi para cá, não sei o quê. E aí fala, e ele olha daquilo, mas ele olha com aquele olhar, né? Não tô entendendo muito bem. Desconfiado e tal. Mas aí, quando o resultado vem... Aí que tá o lance. Na hora que o resultado vem, que o telefone dele toca, ou que ele recebeu um lead, né? Não sei, tinha até uma pergunta de alguma coisa relacionada a lead e tal. Ele recebeu um lead. Aí ele começa a olhar diferente. Falou, poxa, cara, legal. Então, assim, aí ele vai confiando. Mas é um mercado assim, que você tem que ir a passos de formiguinha. Você tem que ir conquistando o cliente no dia a dia, mostrando o resultado para ele. Aí, quando ele pega a confiança, ele não larga mais. Aí ele sente que, sem isso eu não vou conseguir ficar sem. Meu retorno. Você acha que para isso, nessa área, principalmente do digital, alguma complementação ou cursos que pode dar maior suporte, assim, para os estudantes, para quem está iniciando e quer lidar mais com essa área, você acha importante? Com certeza. Que cursos... tipo de... cursos de marketing digital a gente tem um monte, né? Hoje em dia até a própria Unimap tem curso, uma pós, né, de marketing digital. Workshops é muito interessante vocês fazerem, conhecer todas as ferramentas. Então, vira e mexe tem aí workshop, tem mini cursos de redes sociais, por exemplo. Então, vocês têm que entender como funciona isso. A rede social não é só para... falando de comunicação, falando do nosso trabalho, a rede social não é só para ficar vendo a vida dos outros, né? A gente tem que pensar nela como ferramenta de negócio mesmo para o nosso cliente. Então, tem que entender como funciona. Não é simples, né? Muitas pessoas acham que é super fácil ali administrar. Não é. É bem complicado. Então, fazer cursos tem que fazer... linguagens, programação, para quem quer seguir essa área de programação, de repente desenvolvimento de site, de plataformas. Então, tem muito curso aí que você consegue se especializar um pouquinho mais. Muito livro da área. O livro tem uma pancada de livro. Então, tem muita coisa, é muito importante. Eu acho que, e não só na publicidade, muita coisa que a gente está falando aqui não vale só para a comunicação, né? Vale para toda a área, para todo o perfil de carreira. Já que você citou leads? Leads. Qual é a maneira mais eficiente atualmente de conquistá-los? Então, a gente fala assim, que tudo depende. Depende do segmento que o cliente atua, depende da verba que ele vai investir, depende do qual o objetivo dele. Então, o que é um lead? Né? Um lead é uma oportunidade de negócio. Só que não é uma oportunidade, é um contato que a gente gera para o cliente, para que aquele cliente possa se tornar aí, um futuro cliente do meu cliente. Sim, né? Um cliente potencial. Exatamente, um cliente potencial. Então, não tem, na verdade, aquilo da história da receita de bolo. Não tem a melhor maneira, a mais eficiente. Depende de vários fatores. Então, de repente, uma ação que eu faço para um cliente de um segmento imobiliário pode ser totalmente diferente, sei lá, para o segmento de calçados, por exemplo, entendeu? Então, aí existem diversas maneiras de a gente captar esses leads. Na área de atendimento, o que seria, assim, um insucesso? Teria como acontecer? E, nesse caso, como você lida? Como atingir o ápice do sucesso, você fala? Não, assim, uma situação de insucesso. Onde de insucesso. Tá. Olha, para ser bem sincero para você, seria frustrante para mim, que sou do atendimento, não conseguir atender as expectativas do meu cliente, né? Eu como atendimento, eu tenho que gerar negócio para minha empresa. Seria frustrante para mim eu não conseguir gerar negócio para minha empresa. Então, isso seria para mim um insucesso. Eu saberia que eu não estaria na área, não estaria no caminho certo, né? A melhor coisa que tem de feedback é quando o cliente faz elogio. Vocês gostam todos de receber elogio. E quando a gente recebe um elogio de um cliente, a gente fala, putz, eu estou fazendo a coisa certa. Então, se fosse o contrário, eu já teria saído fora.
E não é isso que acontece, graças a Deus. E falando de atender os clientes, como que você costuma abordar eles? E quais são os procedimentos mais frequentes que você usa? Qual que é o seu jogo de cintura, assim, para poder conversar? Então, a abordagem que você diz é num novo negócio ou num... Por exemplo, um cliente acabou de chegar para você, eu preciso de tal coisa para um produto meu. Como que você conversaria com ele? Eu procuro ser bastante simpático, eu tento ser o mais simpático possível. É claro que a gente já percebe como deve ser esse simpático também, não pode chegar, né? Tem cliente que é mais sério, tem cliente que é mais sério, você tem que saber medir as palavras. E, gente, assim, na verdade não tem muito segredo. É chegar para o cliente, ser simpático, escutar o que ele quer e propor ideias para ele, né? Muitas vezes eles pedem para, eu quero ver o que vocês já fizeram, tal, e a gente tem sempre na cabeça ali alguma coisa relacionada ao que ele quer para você poder mostrar para o cliente. Então, o portfólio é importantíssimo nesse processo, entendeu? Daí você participa de todas as etapas? Eu você participo. Não é só do atendimento, você vê a criação? Sim, sim. O atendimento começa, né, ali com o cliente, depois a gente passa para a equipe qual o objetivo do trabalho, passa o briefing para a equipe e a gente tem que acompanhar, ver se está dentro do briefing. De repente, se aí vem o jogo da cintura com a equipe, se a equipe fala, não, mas olha, a gente pensou aqui, a gente fazer isso, de vez fazer isso, ali na hora eu já sei se é viável com aquele cliente ou não, né? Então, eu já sei, não, cara, beleza, manda bala, vamos que eu defendo com o cliente. E tem vezes que não, né? Então, por exemplo, hoje aconteceu um caso que um cliente aprovou, a gente estava fazendo uma campanha para ele, e a criação fez e foi aquele vai e vem, vai, volta, e o cliente aprovou, né? E na hora que chegou no profissional que faz a campanha, na mídia, ele falou, cara, vamos fazer outro? Vamos mudar essa linha de visual aqui? É um cliente que eu saberia, que eu concordo com ele, mas eu não poderia falar, né? Eu falei, cara, não, vamos manter assim, porque já foi e voltou. Então, assim, eu já sei que não daria. Então, aí que entra aquele jogo de cintura. Ele entendeu, e minha equipe é muito legal por causa disso. Eles entendem todo esse processo, eles entendem que quem está na linha de frente com o cliente tem que ter esse jogo de cintura, e eles também escutam muito a gente. A gente já teve profissional dentro da equipe que era aquele cara marrento que não queria... Não, mas eu criei isso aqui, eu quero desse jeito. E hoje não, a nossa equipe está muito legal e eles entendem exatamente todo esse processo, como funciona. Isso é engrenagem muito legal dentro de uma empresa, né? Todo mundo, porque não é um só que faz uma empresa ou dois, né? Cada um tem uma parte muito importante, é isso que a gente sempre tenta deixar claro lá na agência. Todo mundo aqui faz parte de um todo. Se um sair do eixo, desanda. Então não pode, tem que ter uma engrenagem legal lá dentro, né? E quem quiser conhecer mais o trabalho do Carlos e da Neurônio, como é que deve proceder? Da Neurônio Adicional, pode acessar nosso site, neuronioadicional.com.br. Tem o nosso Facebook também, facebook.com/Neurônio Adicional. Tem o Instagram também, instagram.com/Neurônio Adicional. Tem o LinkedIn também. E quem quiser, tem o meu perfil pessoal, que é o carlos.macedo.neurônio. Já xeretamos muito lá hoje, né? Isso aí, pode xeretar lá no meu Facebook, tem meu LinkedIn, só meu Instagram, que aí eu já uso pro lado pessoal. Né? Você gostaria de deixar mais alguma dica, alguma coisa que a gente não perguntou, ou você gostaria de falar pra gente? Olha... eu tô muito feliz aqui hoje. Minha esposa tá ali também, assistindo. Cadê a minha esposa? É legal, sabe o que é legal? Porque ela era do laboratório de comunicação que a gente se conheceu aqui, então foi muito legal. Tô feliz que ela tá aqui hoje. E dica, para quem quer entrar no mercado de publicidade, que vocês estão aqui, Sim. Estudem, cabeça aberta, não pensem que vão fazer, eu quero ser isso e vai ser só aquilo, não. Entendam todo o processo, todas as áreas, que aí sim você vai ter sucesso. E comprometimento, gente. Por favor, pelo amor de Deus, comprometimento. Acho que essa palavra é algo que está em pauta, né?
aquele profissional que tem comprometimento com o cliente, com a agência, com a tua vida pessoal mesmo, né? Com seus objetivos. Tenha comprometimento. Com certeza você vai ser um profissional melhor. Vai por mim. Certo. Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui com o nosso podcast. Muito obrigado, principalmente ao Carlos, e boa noite. Boa noite a todos. Obrigado ao Rafa da Blans, o nosso técnico. Obrigado, gente. Fez tudo ao computador. Esse foi o Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira esse e outros episódios em facebook.com/publicidadeunimep.